A paz de Cristo a todos, pessoal. Aqui o pastor Dernival Silva, e esta é a série de estudos, o apóstolo Paulo. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a separação entre Paulo e Barnabé. Se você gostar, curta e compartilhe para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo que tenho postado. A separação entre Paulo e Barnabé, pessoal, descrita nos versículos 36 ao 41 de Atos 15, ela é algo que até nos dias de hoje é argumento de muitas discussões no meio dos estudiosos da Bíblia. E eu quero compartilhar um pouco aqui daquilo que faz parte do meu livro, O Bom Combate à Vida do Apóstolo Paulo, e que eu tenho trazido nessa série de estudos sobre o apóstolo Paulo. Atos, capítulo 15, versículo 36 ao 41, nos diz assim: E alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: Tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João Marcos, mas a Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles, que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça de Deus, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Então, como eu disse, essa contenda, vale a pena ressaltar aqui, entre Paulo e Barnabé, não uma briga, mas eu acredito que uma contenda no sentido de discordância sobre a questão de levarem a Marcos, pelo que Paulo passou com ele na primeira viagem missionária. Essa contenda entre Paulo e Barnabé, ela marca o início da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. E essa segunda viagem missionária do apóstolo Paulo era para visitar a princípio os irmãos nas cidades por onde eles haviam pregado o evangelho, para ver como eles estavam, para ver como eles se encontravam, né? E a discussão ela teve início, pois Barnabé queria levar com eles a Marcos, mas Paulo não aceitou, pois Marcos os havia deixado antes na primeira viagem na Panfilha. Essa contenda entre eles foi tão grande, como é relatada aqui em Atos 15, principalmente no versículo 39, que eles se separaram. Barnabé, então navegou para Chipre e levou consigo a Marcos. E Paulo foi para a Síria e para a Cilícia, confirmando ali as igrejas, e levou consigo a Silas. É necessário entendermos, gente, que a contenda, a separação de Paulo e Barnabé, só diz respeito ao viajarem separados. Eles, porém, permaneceram amigos. Não terem concordado em viajarem junto, levando a Marcos, não fez deles inimigos. Não é muitas vezes como acontece nos dias de hoje, quando algumas pessoas mudam de igreja, se separam de ministério e muitas vezes nem conversam mais uns com os outros, ou muito pior, muitas vezes carregam ódio em seus corações. Então é importante deixar isso muito claro. Paulo não queria Marcos com ele. Paulo, com certeza, era uma pessoa muito séria, muito preocupada com o evangelho, e ele temeu ali que Marcos em algum momento viesse a deixá-lo novamente. Não que Barnabé não fosse uma pessoa temente ao evangelho, mas eu vejo Barnabé como um agente discipulador. Assim como ele também já ajudou a vida de Paulo, ele agora se prontifica a ajudar a João Marcos. É visível
que Paulo e Barnabé se reconciliaram, pois Paulo cita, né, sua importância junto a ele lá em 1 Coríntios, no capítulo 9, versículo 6. Também Marcos é reconhecido por Paulo, né? Nós vemos isso na carta de 2 Timóteo, se você ler lá no capítulo 4, do versículo 9 ao versículo 11, nós vemos que Paulo reconhece depois o ministério de Marcos. Já próximo à sua morte, ele pede que Marcos seja trazido para o auxiliar, pois ele era muito importante no ministério. Marcos, em determinado momento, na primeira viagem missionária de Paulo, o abandonou. E Barnabé, sendo um líder influente e amável, insistiu na vida de Marcos, mesmo quando Paulo, naquele momento, não o fez. Marcos se tornou um grande homem de Deus e, posteriormente, ele escreveu o livro que leva o seu nome, né, o Evangelho de Marcos. Marcos era sobrinho de Barnabé, ao que tudo indica, conforme Colossenses capítulo 4, versículo 10. É muito provável que ele foi um dos 70 discípulos de Cristo, porque Marcos ele se tornou um amigo íntimo de Pedro e por meio dele escreveu o evangelho que leva o seu nome. Verdadeiros homens de Deus, pessoal, muitas vezes têm opiniões diferentes, mas eles caminharão sempre juntos no mesmo propósito, que é levar o evangelho do Senhor. Eu creio que, mesmo com a separação de Paulo e Barnabé, foi um grande marco para a vida de Marcos, o quanto Paulo o prezava pelo compromisso com a obra missionária. Eu acredito que ele entendeu muito bem isso e foi fiel ao Senhor até a sua morte. Eu acredito que naquele momento Paulo não querer levar a João Marcos, isso marcou muito a vida dele e isso também o fez valorizar a importância do que é levar o evangelho a toda criatura, passando pelo que for necessário passar, seja qual for a perseguição que vier. E eu acredito que isso influenciou muito na vida de Marcos. Amém, pessoal? Então, eu vou ficando por aqui. Essa foi a parte entre a contenda, a discordância entre Paulo e Barnabé por conta de não levar a Marcos, e deu início, então, dá início à segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, que nós vamos continuar falando no próximo episódio, e eu vou falar também no próximo episódio sobre o momento que Paulo conhece a Timóteo. Amém? Que Deus abençoe a todos, fica aí na paz do Senhor Jesus Cristo e compartilha os conteúdos que nós temos trazido, que eu tenho trazido neste canal, seja de estudo, seja de louvor, e assim você nos ajuda com que mais pessoas conheçam a obra do Senhor através desse ministério que o Senhor tem nos confiado. Deus abençoe a todos.